A paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos ao canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu sou Marcel Rocha e tenho este canal o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Bíblia. Amém? Glórias a Deus. Até aqui tem nos ajudado o Senhor neste propósito. E hoje, em continuidade, faremos a leitura do dia 14 de novembro. Amém? Dos capítulos 14 a 16 de Atos dos Apóstolos. Amém? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos para que mais pessoas sejam alcançadas e incentivadas a lerem a palavra do Senhor. Amém? E você que está chegando agora, quero lembrá-los que todos os nossos vídeos já gravados desde o dia 1º de janeiro estão disponíveis aqui neste canal, para você acessá-los quando tiver o desejo em seu coração de ouvir uma pequena porção da palavra de Deus através de versículos bíblicos. Amém? Como já disse, hoje, em continuidade, faremos a leitura do dia 14 de novembro, capítulos 14 a 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos à leitura? E assim diz a palavra do Senhor. Em Icônio, entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos excitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Eles, entretanto, se demoraram ali por muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, concedendo que por suas mãos fizesse sinais e prodígios. E se dividiu o povo da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim tanto dos gentios como dos judeus, juntamente com as suas autoridades, para os ultrajarem e apedrejarem. E eles, sabendo, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e a região circunvizinha, e ali pregaram o evangelho. Em Listra estavam sentado um homem aleijado dos pés, coxo de nascença e que nunca tinha andado. Este ouvia falar Paulo, que, fitando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levanta-te direito sobre os seus pés. E ele saltou e andava. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo, em língua licaônica: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E a Barnabé clamaram Júpiter, e a Paulo Mercúrio, porque era ele o que dirigia a palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trouxe para as portas touros e grinaldas, e juntamente com as multidões queria oferecer-lhe sacrifício. Quando, porém, os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isto, rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens, de natureza semelhante à vossa, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas práticas vós convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados permitiu que todas as nações andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos chuvas dos céus e estações frutíferas, enchendo-vos de mantimento e de alegria os vossos corações. E dizendo isto, com dificuldade impediram as multidões e lhes oferecerem. E dizendo isto, com dificuldade impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifício. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, e havendo persuadido as multidões, apedrejaram a Paulo, e arrastando-o para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas quando os discípulos o rodearam,
ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E havendo-lhes feito eleger anciãos em cada igreja e orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando então a Pisídia, chegaram a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalaia, e dali navegaram para Antioquia, donde tinham sido encomendados à igreja de Deus para a obra que acabavam de cumprir. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram tudo quanto Deus fizera por meio deles, e como abrira aos gentios a porta da fé. E ali ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Amém? Agora capítulo 15. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, os irmãos resolveram que Paulo e Barnabé e mais alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, por causa desta questão. Eles, pois, sendo acompanhados pela igreja por um trecho do caminho, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e relataram tudo quanto Deus fizera por meio deles. Mas alguns dessa seita dos fariseus, que tinham crido, levantaram-se dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes observar a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande discussão, levantou-se Pedro e disse-lhe: Irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. E não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Depois que se calaram, Tiago, tomando a palavra, disse: Irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para seu nome. E com isto concordavam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor. Sim, todos os gentios, sobre os quais é invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas, que são conhecidas desde a antiguidade. Por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade homens que o preguem, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, como toda a igreja, escolher homens dentre eles, enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé, a saber, Judas,
chamado Barsabás, e Silas, homens influentes entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos, irmãos aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saúde. Portanto, ouvimos que alguns dentre vós, os quais nada mandamos, vos têm perturbado com palavras, confundindo as vossas almas. Pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais também, por palavra, vos anunciarão as mesmas coisas, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, e dessas coisas fareis bem de vos guardar, bem vos vá. Então eles, tendo se despedido, desceram a Antioquia e, havendo reunido a assembleia, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela consolação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram os irmãos com muitas palavras e os fortaleceram. E tendo-se demorado ali por algum tempo, foram pelos irmãos despedidos em paz, de volta aos que os haviam mandado. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. Mas Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Decorridos alguns dias, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades em que temos anunciado a palavra do Senhor, para ver como vão. Ora, Barnabé queria que levassem também a João, chamado Marcos, mas a Paulo não parecia razoável que tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os tinham acompanhado no trabalho. E houve entre eles tal desavença que se separaram um do outro, e Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Agora capítulo 16. Chegou também a Derbe e Listra, e eis que estava ali certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Quando iam passando pelas cidades, entregavam aos irmãos para serem observados as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Assim, as igrejas eram confirmadas na fé e dia a dia cresciam em número. Atravessaram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E tendo chegado diante de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram a Troade. De noite apareceu a Paulo esta visão, e estava ali em pé um homem da Macedônia, que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve esta visão, procurávamos logo partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciarmos o Evangelho. Navegando, pois, de Troade, fomos em direitura a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desse distrito da Macedônia, e colônia romana, e estivemos alguns dias nessa cidade. No sábado saímos porta fora, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e sentados falávamos às mulheres ali reunidas. E certa mulher chamada Lídia,
vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que temia Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa rogou-nos, dizendo: se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Ora, aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: são servos do Deus Altíssimo, estes homens, que vos anunciam um caminho de salvação. E fazia isso por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E da mesma hora saiu. Ora, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro havia desaparecido, prenderam a Paulo e Silas e os arrastaram para uma praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, estão perturbando muito a nossa cidade e pregam costumes que não nos é lícito receber nem praticar, sendo nós romanos. A multidão levantou-se a uma contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitas açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e lhes ressegurou os pés no tronco. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Tendo ele pedido luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e tua casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, pôs-lhe a mesa e alegrou-se muito com toda a sua casa por ter crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram quadrilheiros a dizer: soltai aqueles homens. E o carcereiro transmitiu a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que fossem soltos. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo respondeu-lhes: açoitaram-nos publicamente sem sermos condenados, sendo cidadãos romanos, e nos lançaram na prisão. E agora, encobertamente nos lançam fora? De modo nenhum será assim, mas venham eles mesmos e nos tirem. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e estes temeram quando ouviram que eles eram romanos. Vieram, pediram-lhes desculpas, e tirando-os para fora, rogavam que se retirassem da cidade. Então eles saíram da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e partiram. Amém, irmãos? Aqui finalizamos a leitura do dia 14 de novembro, nos capítulos 14 a 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, irmãos.